Meu nome é Ricardo Vanderlei, eu sou hoje diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Maceió. É um órgão recém-criado, né? O município de Maceió não tinha tradição desse tipo de estrutura administrativa. Essa agência ela foi recém-introduzida a partir de lei delegada e começou a funcionar efetivamente em janeiro desse ano. De lá para cá, nós vimos acumulando um avanço significativo no que se refere à questão das compras públicas e aquisições de serviços. Por quê? Porque essa agência ela se especializou em dois principais vieses, né? Um regulatório, como o próprio nome diz, né? Nós fazemos a regulação, fiscalização operacional dos serviços delegados do município. Esse tronco, inclusive, está um pouco incipiente ainda, nós estamos em montagem, mas o outro grande fio condutor e a grande ideia de criação dessa agência foi que ela se especializou, hoje é um órgão especializado e que monopoliza tudo que é tendente a resultar em contrato no município de Maceió. Nós fazemos todos os processos licitatórios, as dispensas e inexigibilidade de licitação, essas ainda estão a cargo das respectivas secretarias, mas há uma tendência grande de que haja uma intervenção muito contundente da agência também no futuro próximo. E toda aquisição de bens e aquisição de serviços tramita necessariamente pela agência. Com relação às compras públicas, né, ao município como consumidor e adquirente de bens comuns e de serviços, um fato que salta aos olhos. O município de Maceió, como capital que é um dos maiores compradores do país. É um mercado excelente. É um mercado que nós consumimos, creio, de urnas funerárias a botijão de gás, passando por tomógrafos, né? Então, realmente há uma miríade de oportunidades para quem é fornecedor. Nós executamos um orçamento bilionário por ano. Obviamente que nem tudo é destinado a compras, mas boa parte sim, né? O município realmente consome muito. E esse avanço que a agência trouxe diz respeito, sobretudo, à especialização e à instalação da Lei Complementar 123 e a oportunização desse grande mercado aos micro, pequenos e médios empresários. Porque se formos observar, a Lei 8666, ela é um instrumento importantíssimo, é o nosso diploma, né? a nossa principal ferramenta de trabalho, mas ela é uma lei, sobretudo, pensada para grandes aquisições e, sobretudo, grandes aquisições de obras e serviços de engenharia, não é? Ela não conseguiu antecipar nem esgotar a realidade com relação à pequena compra. E com isso ela terminou gerando o que eu vejo desde 1997, meu Deus, eu estou ficando velho, que foi quando eu consegui meu registro na OAB e passei a trabalhar, se não diretamente, indiretamente com as questões municipalistas. E eu sempre vi uma distorção muito grande nesse sentido, porque quem fornecia aos municípios eram empresas de fora do município e, sobretudo, de fora do estado. E o pequeno, ele nunca teve aptidão, isso daí tem melhorado muito, e diga-se, o Legislativo Federal avançou demais com a questão da lei complementar, mas ele terminou sendo relegado a segundo ou terceiro plano, porque ele simplesmente não tinha aptidão para figurar como potencial fornecedor dos municípios. E, convenhamos, o Brasil é feito de pequenos municípios.
a solução para o país não passa pelos grandes sítios, nem pelas grandes cidades. Passa pelos pequenos e olhe médios, porque constituem a maioria esmagadora dos municípios do país. E saibam também que há localidades, pequenos municípios, onde não há outra renda senão aquela que provém da administração pública municipal. Conheço vários, inclusive. Meu amigo Charles, que acabou de chegar, conhece também. É outro sofredor da causa municipalista. Mas essas distorções vêm sendo vencidas, vêm sendo reconhecidas, sobretudo ultrapassadas, a partir do aperfeiçoamento legislativo. E nós temos hoje um substrato muito bom. Não se pode mais reclamar que esse incentivo ao fornecimento pelos micro e pequenos empreendedores à administração pública, que isso é deficiente. Hoje nós temos aí um conduto legislativo e jurídico muito abrangente e muito apto a possibilitar esse canal. Só que o que há? Não adianta a gente querer mudar a realidade por decreto. Isso também é um fato. E o município, como comprador, é uma tradição já instalada. O município é comprador desde sempre. Isso para a gente é normal. Faltava exatamente a estruturação do outro elo dessa corrente, que são os fornecedores. E nesse sentido eu quero fazer uma menção honrosa aqui, até porque eu acho que mérito merecido, embora mérito merecido possa parecer uma redundância, mas infelizmente no nosso país não é, né? Eu acho que os méritos têm que ser distribuídos e distribuídos profusamente. E o SEBRAE encampou com muita contundência, com muita boa insistência e com muita clarividência de que essa é, sem dúvida nenhuma, uma das soluções. Não é a solução do país, mas o fomento da atividade empresarial local é crucial para o desenvolvimento da nação, porque é onde nós vivemos nos municípios. É aqui que nós moramos, é aqui que a coisa acontece. Não adianta fomentar o mercado local com redução de impostos se não tiver comprador. E volta ao que disse logo no início: o município de Maceió é o maior comprador que há. Não há maior que ele, garanto. Então, esses bons ventos propiciados pelo SEBRAE e esse acolhimento, e não é falsa modéstia falar, mas esse acolhimento pela administração pública do município de Maceió já está resultando, já vem se materializando em ganhos efetivos para os pequenos, médios e microempreendedores. Já há e nós vamos ver aqui na parte da palestra mais pragmática e especializada, nós vamos ver aqui que já há frutos com relação a isso. Nós implementamos todas as condicionantes e obrigações impostas pela lei complementar. Nós já observamos todas elas. Os editais aqui já trazem todo esse arcabouço de vantagens, que eu não entendo como vantagem, mas entendo como correções dessa distorção nas licitações que nós promovemos. E nós estamos indo para além, né? Por exemplo, nós vamos começar a trabalhar com o conceito de cotização para o mercado local, que é possível sim. Nós estamos estudando a viabilidade, né, e oportunidade, porque isso também não adianta a gente começar a trabalhar ou abrir uma estrada que não liga a lugar nenhum, embora não tenho dúvida que isso vai ser uma grande vantagem. Nós não temos essa certeza ainda e estamos trabalhando duramente na estruturação dessa via, mas em breve as licitações do município de Maceió trarão uma cotização dentro da cotização para as empresas abertas e operacionais aqui do município, não é? Para além disso, nós estamos trabalhando já com o conceito de arbitragem. Vamos entrar
nessa seara também, o que facilita demais, porque, embora o município, e eu represento hoje, eu faço parte de um time, que é um time bom pagador, eu diria, mas, no mais das vezes, vender para a administração é um exercício que seja paciência, porque às vezes o administrador também não é um bom pagador, né? Nós sabemos que o mercado, o comércio precisa de giro, isso às vezes não vem, mas se com a arbitragem nós eliminamos, ou tendemos a eliminar esse tipo de rescaldo. Por quê? Porque ao invés de recorrer ao judiciário, o fornecedor, aquele que teve sua expectativa inadimplida, ele vai poder recorrer à arbitragem, que é uma coisa muito mais barata, mais fluida. Então são essas ideias, e eu não posso mais nem dizer que são conceitos vanguardistas, porque isso está aí na prateleira desde sempre. O que nós estamos fazendo é simplesmente colocá-los para funcionar. Então eu vou passar sem demora, acho que eu já ocupei demais a paciência de vocês, vou passar sem demora a palavra à doutora Vanderléia Guariz. A doutora Vanderléia é uma servidora efetiva do quadro, porque essa é uma característica também da gestão. A SER, ela é sobretudo composta por servidores do quadro efetivo. Eu sou comissionado, sei que passarei, não tenho a menor dúvida disso, mas ela não, ela está recém-ingressa, ela e o time dela está recém-ingresso no município, e ficará aí, e esse é o grande legado administrativo que nós pretendemos deixar, uma estrutura absolutamente especializada, capacitada e eficiente para tocar a questão das aquisições de bens e serviços dentro do município de Maceió. Bens e serviços, e a gente vai entrar no outro campo também riquíssimo e crucial, que é a questão da fiscalização e gestão dos contratos administrativos. Mas essa outra salva de gestão, ela, embora já esteja acontecendo, mas vai ser alvo talvez de um encontro futuro nosso. Então passo a palavra à doutora Vanderléia, que vai explanar exatamente quais são os mecanismos e quais são os caminhos que o fornecedor interessado em celebrar contratos com o município de Maceió deve percorrer até chegar lá. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Ricardo, eu espero que você fique por muito tempo no município. Eu não espero te perder tão rápido não, viu? Bom, o que a gente vai trazer aqui para vocês é conceito de licitação, quem pode participar, falar um pouquinho sobre a SER, que o Ricardo já explanou um pouco sobre a agência, né? Modalidade de licitações, pregão eletrônico e pregão presencial, que são a maior parte das licitações que a gente faz hoje no município, 95% são pregões, tá? E principais ganhos com a agência, né? O que foi que a agência apresentou de resultados nesse curto período de 10 meses, tá? E os números que a SER apresentam para vocês, tá certo? Bom, o que é a licitação? A gente não trouxe aqui termos técnicos da Lei 866 para falar para vocês, certo? Nós trouxemos aqui uma linguagem mais simples para que vocês entendam, né, o que é a licitação, porque na verdade o público-alvo aqui são os fornecedores, tá? Então, é o conjunto de procedimentos administrativos para as compras ou serviços contratados pelos governos federal, estadual, municipal. Em linhas gerais, pode-se dizer que o governo deve comprar e contratar serviços seguindo as regras da lei. Assim, a licitação é um processo formal, onde há competição entre os interessados. Bom, gente, a administração para comprar, certo? Ela tem que fazer uma coisa chamada um procedimento, uma licitação, tá? Então, a regra é essa, tá? E é o que o município faz. Toda vez que ele pretende contratar, ele vai fazer um procedimento licitatório. Óbvio que tem as exceções, que alguns fornecedores às vezes vendem, né, por dispensa de licitação, abaixo de R$8.000, né? Mas isso é uma exceção.
o que é a regra na administração pública, e é o que a gente vem sempre empreendendo junto aos órgãos perante o município, é que nós devemos licitar. Tá? Então, um dos principais papéis da ACE hoje é que, quando ela identifica objetos em que duas secretarias necessitam dessa contratação, ao invés de cada secretaria promover um processo distinto ou específico que pode resultar numa dispensa, nós fazemos uma licitação centralizada, né, e que juntamos a demanda de todas as secretarias e em um único processo se faz a contratação, certo? O que a administração ganha com isso? Ela ganha em economia de escala, né, porque ela aumenta a quantidade de licitações, a quantidade de itens registrados, né, ou licitados naquele objeto, e automaticamente o fornecedor ganha, porque ele passa a vender para o município aquele item no quantitativo enorme. Então, para ele também tem um ganho muito bom. Tá? A Lei Complementar 123 criou benefícios para as MEs e EPPs que desejam participar da licitação. Desde então, as empresas contam com regras diferenciadas que podem facilitar o acesso e o crescimento no mercado das compras públicas. Bom, a Lei Complementar, ela é de 2006 e ela trouxe alguns benefícios. Dentre eles, a Lei Complementar dispõe do impacto ficto. Aqueles licitantes que estão com um valor até 5% em relação à primeira colocada, se ela for uma limitada, né? Aquela empresa que é uma MEPP, ela tem direito de cobrir o preço da primeira colocada, se ela for uma limitada, e passar a ser vencedora. Esse é um dos benefícios da MEPP que é aplicado amplamente nas licitações. Isso desde 2006 está sendo obrigatório. Outro benefício que trouxe para a MEPP é a questão da regularidade fiscal, ou regularidade tardia, que fala. É o quê? A empresa participar da licitação, mesmo com uma certidão que esteja vencida, tá? Ele pode apresentar aquela certidão e a administração vai conceder um prazo para a empresa de 2 dias. Quer dizer, mas 2 dias não é 5? Sim, é 5 dias, porque a Lei Complementar 147 de 2014 alterou esse prazo, certo? Inicialmente ela deu 2 dias, hoje são 5 dias, podendo ser prorrogado a critério da administração para mais 5 dias, para que as empresas regularizem essa documentação da regularidade fiscal. Só é permitido esse benefício para as MEPPs. As empresas limitadas não têm esse benefício. Ok? Outro benefício que trouxe, já falei complementar 147, foi a questão da cota. Ela diz o seguinte, que nas licitações em que o item for até R$80 mil, né? Ele não fala aquisição ou serviço, ele só fala item. Então, naquele item que for até R$80 mil, né? Essa licitação será exclusiva para a MEPP. E isso, hoje, a administração aplica, tá? Esse é um dos benefícios. O outro, nas licitações de aquisição de natureza divisíveis, produtos de natureza, aí não é serviço, é produto, materiais, natureza divisíveis, tipo papel, certo? Papel você pode comprar uma resma, 2 resmas, uma caixa, dá para você dividir. Então, aquilo que for divisível, que você não pode partir, né? Você pode aplicar uma cota de até 25% daquele item e deixar essa licitação exclusiva só para a MEPP. É outro benefício dado para as micros e pequenas empresas. Tá? Quem pode participar dessas licitações? Micro, pequenas empresas, médias e grandes empresas fornecedoras dos bens, produtos e serviços solicitados, conforme as regras estabelecidas nas modalidades de edital. Então, se você quiser saber como é que é aquela licitação, como é que está sendo disposto, o que é que está separado, exclusivo para a ME, qual é a cota ampla, qual é a reservada, acesse e verifique o edital daquele certame, daquele objeto, e vocês vão verificar lá o que é que está exclusivo para a empresa. Não que a empresa não possa participar da cota ampla, porque às vezes acontece. A empresa
ganha da cota reservada e ganha da cota municipal. Nada impede que ela participe das duas, mas só fica exclusivo para quem é PP na cota exclusiva. Tá? Falar aqui um pouquinho da SER, que o Ricardo já falou um pouquinho. É uma agência municipal de regulação de serviços delegados, atua nas áreas de licitação, regulação e fiscalização dos contratos estabelecidos entre o poder público municipal e as concessionárias, fornecedores e prestadores de serviço para a prefeitura. A SE hoje, né, é um órgão que promove as licitações no âmbito do município. Ela está, lógico, subordinada à Lei 866, que dispõe sobre licitações e contratações públicas, bem com a 10.520, que é a Lei do Pregão, que foi criado depois, né, que dispõe sobre os pregões, e o decreto nosso 6.417/2004, que regulamenta o pregão nas modalidades pregão presencial e eletrônico. No âmbito federal são dois decretos, 5.450 e o 3.555, mas o município tem um decreto específico de pregão, certo? Desde a criação da agência em janeiro, a SE adotou o regime diferenciado de contratação, bem como nos novos processos de compra, que eu já expliquei para vocês, exclusivas para micro e pequenas empresas até 80 mil, e nos itens de natureza divisível, cotas de até 25% para a contratação exclusiva da micro e pequena empresa. Essas licitações diferenciadas não foi assim, foram criadas em 2014, né? Mas não estava sendo aplicada, mas com a agência, em janeiro, nós passamos a aplicar todos os benefícios que deveriam ser feitos para as micro e pequenas empresas. Modalidade. Bom, a maior parte das licitações na SE é eletrônica, que hoje é a regra, né? Então, nós temos a modalidade do pregão, que agiliza o nosso processo. Geralmente, modalidade de pregão, ela é do tipo menor preço, né? Não cabe técnica em pregão, só cabe menor preço, tá? Para aquisição de bens e serviços comuns. Bom, então quando não é pregão? Basicamente eu posso dizer para você que, se não for obras de engenharia, cabe pregão. Até serviços de engenharia é possível fazer pregão, desde que não tenha complexidade nenhuma, certo? Se o serviço não requer nenhum tipo de complexidade, você sempre vai optar pela modalidade pregão. Mas por que a modalidade pregão e não as outras modalidades da Lei 866, que é convite, tomada de preço, concorrência, né? Porque o pregão ele é mais célere, ele é mais rápido, né? Os prazos recursais do pregão é mais rápido, né? Existe nas modalidades da Lei 866, os recursos têm duas fases, na habilitação e na proposta. No pregão só existe um momento de recurso. Os prazos de recurso na modalidade da Lei 866, 5 dias úteis, no pregão é 3 dias. Então, por fim, o prazo para a publicação do pregão é 8 dias úteis, né? Que você publica, você tem que aguardar o dia da sessão. Nas modalidades da Lei 866, os prazos são maiores. Então, o pregão é muito mais célere para a administração, tá? E é uma modalidade que foi criada depois da Lei 866 e que pegou. Hoje, basicamente, todos os órgãos públicos adotam a modalidade pregão. Bom, como participar das licitações no município? E é isso aí que a gente veio para cá para mostrar para vocês. Como fazer para participar? Bom, se nas nossas licitações de hoje 95% é o pregão eletrônico, então vocês têm que saber qual é o provedor que o município utiliza, tá? Então hoje o município utiliza o Banco do Brasil, tá? É o provedor que nós utilizamos. Estamos fazendo o cadastro também pelo Comprasnet, né? Estamos fazendo o cadastramento, fazendo o certificado digital dos pregoeiros, e ano que vem a gente vai passar a utilizar o provedor Comprasnet, porque o Comprasnet, o fornecedor, não tem custo, né? Já no Banco do Brasil a gente sabe que o fornecedor tem custo, e isso para as empresas pequenas também é ruim, porque você participa de uma licitação que não tem garantia nenhuma que vai ganhar, e no entanto, só para estar cadastrado a gente sabe que tem esse custo. Então a gente já está revendo isso, e para o ano nós também vamos utilizar
o Comprasnet, que é no âmbito federal, tá? Mas hoje, as licitações no município são feitas pelo Banco do Brasil. Então, como é que tem que fazer para participar? A pessoa tem que dirigir-se ao Banco do Brasil, né? Solicitar lá os documentos que eles vão passar para vocês, a lista de documentos para realizar o cadastro, né? E qualquer coisa, tem que acessar o site do Banco do Brasil, estações.e.com, que vai ter o rol de documentos que eles vão informar lá para vocês. Vocês já vão apresentar esses documentos e vão fazer o cadastro. Eles vão passar para você uma chave, né? E dessa chave vocês vão pegar e vão poder participar das licitações do município, tá? Além do pregão eletrônico, a ACE também faz pregão presencial. Pouco, né? Porque a regra realmente é o eletrônico. Mas esse ano nós fizemos 2 licitações presenciais. Uma foi de licitação de carimbos, né? Porque a gente entendeu que esse objeto era interessante que fossem fornecedores locais, e aí promoveu a licitação desse objeto, pregão presencial carimbos. E outra licitação também que nós fizemos e que teve uma ajuda muito boa do SEBRAE, porque foi feita uma licitação, foi deserta, não apareceu ninguém, nós pedimos que o SEBRAE divulgasse os fornecedores lá na sala do empreendedor, e aí pela segunda vez a gente conseguiu contratar, que foi serviço de chaveiro, né? Então, a todo momento, se nós identificarmos, se tiver um objeto que é interessante, que fique dentro das empresas locais, né, a gente coloca uma justificativa lá da dificuldade, que é interessante que o município contrate com fornecedores aqui e faz a modalidade de pregão presencial, tá? Então, como participar das licitações da SE? Para participar da licitação da SE, vocês acessem o site, tá? Identifica lá o objeto, o ramo pertinente que vocês querem. Eu forneço material de expediente, então vocês podem consultar lá pelo objeto expediente, vocês vão ver lá que deve ter um edital se está em aberto ou se está em andamento, e aí vocês baixam o edital na hora lá e participam, tá? Não precisa fazer cadastro, né? Precisa fazer cadastro no Banco do Brasil, mas para acessar o edital não precisa, para saber se a empresa tem interesse ou não de participar, tá? Confere as documentações e envelopes que estão dispostos no edital. Cada edital vai exigir um determinado documento. Então, vocês vão olhar lá e comparece na sessão. Isso, se for pregão presencial, tem que comparecer no dia e na hora na sede da SE. Se for pregão eletrônico, acessa, né, o sistema, o Banco do Brasil, no dia e na hora, insere, cadastra os documentos, a proposta comercial e aguarda o dia da sessão da disputa, né, dos lotes, dos lances, e participam das licitações. Para vocês acessarem os editais do município, é só acessar o site do município, www.maceo.al.gov.br. Lá no site principal tem um link chamado Editais e Licitações. Vocês clicam lá e na hora vai aparecer as últimas licitações, as mais atualizadas, as que são as primeiras da lista, né? Então, hoje, se vocês acessarem lá, o último pregão que está lá publicado, hoje foi publicado o pregão 105, eu não sei se está no site, mas o último ontem era o pregão 104, tá? E aí ele vai ordenando por número de pregão os mais recentes, e aí aqueles que estão encerrados, eles ficam em destaque, dizendo, esse aqui está encerrado. Mas aqueles que não estão em destaque, vocês acessam. Pode ser que a licitação esteja lá no dia, ainda na hora, e possam participar. Pode ser que a licitação não foi encerrada, mas está em andamento a sessão pública, né? Abriu a sessão, mas ainda se encontra-se em andamento. Mas lá vai estar escrito quem venceu, como é que... Tá. No site também, depois de terminar a licitação, que homologa, a gente convoca os fornecedores para assinatura das atas. Então, naquele pregão, quando você acessar os documentos, lá tem as atas. Então, se tem as atas, tem lá os fornecedores que ganharam todos os itens. O nome, o fornecedor, o valor que ele ganhou, a marca, tem tudo. Tá? Aí é assim, na realidade, toda licitação depende da complexidade dela e depende do número de itens que tiver dela. Se for uma licitação muito grande, com muitos itens, tipo medicamentos, que a gente fez agora, que foi mais de 200 itens, né?
Então, demora um pouco para você conseguir, da data do início da sessão para finalizar, porque são muitos itens para analisar, muitas empresas, muita documentação, então é muito relativo essa coisa de você dizer de uma licitação terminar hoje ou não, você terminar um processo ou não, mas assim que termina, homologa a licitação, convoca as empresas para assinatura. Se as empresas forem aqui de Maceió, as atas chegam rápido. Se as empresas forem de fora, demora um pouquinho mais. Mas assim que é publicada a ata no Diário Oficial, logo depois essa ata é publicada na íntegra também no site. Bom, só que não está naquele formato, a resolução, né? Bom, eu falei para vocês que vocês acessarem, se fosse ver, ia ver o último pregão. Só que hoje foi publicada uma nova licitação no Diário Oficial, que foi o pregão 105. Olha lá. Pregão, o número do pregão, o objeto, a data do dia que vai realizar a licitação, dia 6/11 às 10 horas. O órgão requisitante é o órgão que abriu o processo. Nesse caso aí foi a agência municipal, porque é uma licitação centralizada, né? Então, se é uma licitação centralizada, se vocês abrirem o edital, vocês vão ver que tem muitas secretarias participando, tá? Se tiver um órgão requisitante que for só a Secretaria de Saúde, só foi ela que está fazendo a licitação para ela. Mas quando vocês enxergarem a agência, é porque ela está fazendo uma licitação centralizada, tá? O status em andamento. E aqui você ver mais, arquivos e atos. Clica aí. Aí você vai ver o objeto, a data da abertura, quem é o servidor, quem é o pregoeiro que está fazendo a licitação, né? O status e o edital lá. Vocês clicam lá e baixam o edital. Então, assim, muito fácil, muito simples de acessar. Volta lá, Jackson, no início. Pronto, baixa aí mais um pouquinho. Pronto. Todas as licitações que estão em andamento, elas ficam nesse status, né? Nas licitações que vão sendo encerradas, a gente coloca e ele fica em destaque dizendo essa licitação encerrou, tá? Se ela encerrou é porque ela já foi homologada. Tá? Se ela não foi, e para acessar a ata, pode ser que essa licitação tenha sido homologada, mas a ata ainda não foi assinada. Mas assim que for assinada, a gente publica a ata e essa ata vai estar junto nesses arquivos aqui. Ok? Lá em cima, vocês pesquisam a licitação, volta lá. Tipo de licitação. Se é exclusiva, se é ampla com cota exclusiva, se é só cota. Então, até o tipo de licitação, se você, eu quero só uma licitação que seja exclusiva para ME. Vocês filtram aí e vocês conseguem acessar. Ok? Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os principais ganhos da agência, né? Com a criação da agência. Bom, a agência, inicialmente, ela ficou funcionando provisoriamente na Secretaria de Finanças, onde era a diretoria de licitações que funcionava lá, e hoje nós estamos com uma sede ali na Rua da Praia, né, com toda a estrutura da sede, a parte de licitação, atas, contratos, e o administrativo está todo lá, a sede lá. Nós também temos um auditório para promover as licitações também, no âmbito das licitações presenciais. Hoje a SE também faz as licitações de obra, né? Antes da estrutura da administrativa, as licitações do município parte era feita pela diretoria de licitações da Secretaria de Finanças e a parte de licitação de obras era feita lá na Seminfra. Hoje, todas as licitações, inclusive obra, é feita na SE, tá? São feitas na SE. A questão das licitações centralizadas, né? Antes se fazia licitações centralizadas no âmbito do município mais timidamente. Se abriam 3, 4 processos por ano para uma compra centralizada. Esse ano já foram abertos 51 processos para compras centralizadas. Tá? Desses 51 processos, 20 já foram homologados, 10 estão em andamento e os outros 21 estão na fase interna ainda. Uma coisa que a gente inovou com a SE também foi passar assim, nas licitações de pregão presencial, todas são transmitidas ao vivo através do canal YouTube. Então, se vocês quiserem também acessar licitações no âmbito do município presencial, vocês podem acompanhar pelo YouTube ao vivo. A SE em números, tá? A gente trouxe aqui só um comparativo, né, que em 2013 a SE fez, a SE não, no caso é a diretoria de licitações, porque a SE só foi criada em 2017. 76 pregões, em 2014 71,
Em 2015, 86. Em 2017, 70. Em outubro desse ano já foram publicados 104, 105 pregões que vocês viram lá no site. Tá? Licitações centralizadas. Em 2014 foram feitas 6. 2015, 6. 2016, 6. Em 2017 já estão homologadas 20 e 7 estão publicadas e as outras restantes que eu falei para vocês estão ainda na fase interna, mas também pretendemos esse ano ainda ver se a gente finaliza. O número de atas vigentes em 2017 corresponde a 98% da soma de atas de 2013. Tá? Em 2016, em 2014, atas para a gente corresponde a cada ata, corresponde a um fornecedor. Nós damos uma numeração em uma ata dizendo que aquele fornecedor ganhou aquela ata. Tá? Em 2013 foram 54 atas feitas, em 2014 40, 2015 57, 2016 101, em 2017 nós já fizemos 247 atas. Número de itens, em 2016 foram registrados, né, 1.082, em 2017 já foram registrados 1.438 itens registrados, tirando, já excluindo a cota reservada. A gente não está nem computando isso. Nós só estamos dizendo que foram registrados em termos do município 1.483 itens que podem ser comprados a qualquer momento para o município. Bom, nesse período que a SE foi criada, de janeiro a outubro de 2017, foram feitos 39 processos licitatórios, foram daqueles 105 que vocês viram lá no site, 39 já foram homologados, finalizados. 33 processos licitatórios estão em trâmite na fase externa, 61 processos, quando eu falo fase externa, estão publicados, estão em andamento, tá? Mas a licitação já foi publicada. 61 processos estão na fase interna com a gente, ou está na secretaria, ou a gente está analisando, ou está fazendo a minuta digital, está analisando, tá? E 12 processos licitatórios centralizados na fase de planejamento da SE. O total, quantidade que está tramitando esse ano, foi tramitada e tal na SE, hoje são 185 processos licitatórios. Aí, se vocês quiserem consultar, as licitações estão publicadas, eu já passei para vocês no site. A SE em números 2016 foram finalizados 64, 2017 até agora foram finalizados 79 processos, né? 123,44 do total em relação a 2016. Licitações centralizadas, que eu já tinha mostrado, foram 6 licitações no ano passado, só que dentro dessas 6, 3 foram finalizadas esse ano, né? E das licitações centralizadas foram abertas 51, finalizados 20, 7 já estão publicadas e estão em andamento, e as demais nós estamos em trâmite. Bom, vou chamar de novo o nosso Dr. Ricardo Vanderlei para fazer aqui os agradecimentos. Pessoal, antes de passar aos questionamentos, queria dizer que o procedimento, a roteirização de todas as licitações está muito claro em cada edital. E há uma ferramenta que eu considero crucial para quem é fornecedor e quem é fornecedor, digamos assim, iniciante, neófito nessa questão, está se interessando por fornecer para a administração pública agora, que é o pedido de esclarecimento. Nós estamos absolutamente à disposição, né? Essa questão do workshop eu acho que é uma coisa válida. Eu sei que há dúvidas e elas vão ser sanadas aí a partir do estabelecimento desse tipo de ambiente de formação que a gente pode propiciar lá na agência sem problema nenhum, e é mais uma parceria, talvez muito produtiva que nós vamos estabelecer aí com o SEBRAE. Isso é uma coisa que já deve ser pensada e executada em um futuro próximo.
Eu queria dizer que nós primamos muito pela transparência, por exemplo, essa questão da transmissão em tempo real de todas as licitações presenciais, aquelas que não são eletrônicas e naturalmente públicas, né, amplamente públicas, no âmbito do município de Maceió, são transmitidos pelo YouTube. Então qualquer um pode acessar em tempo real, vai ver lá o que está acontecendo, vai ver quem são os fornecedores que estão na sala. Isso daí não é uma obrigação legal, mas nós acreditamos que é uma obrigação moral, não é? Porque estamos tratando aqui com a res pública, né? Com a coisa de todos nós, e aí nós temos muito cuidado com relação a isso. Há uma outra situação também extremamente interessante de se tratar, que é o pós celebração de contrato, não é? Porque digamos que a parte fácil é vocês conseguirem estabelecer um contrato. A gestão desse contrato, esse relacionamento comercial mesmo, por que não? Do fornecedor com o município, isso é um outro mundo, é uma outra questão que a gente também pode começar a tratar sem problema nenhum. E que não deve ser desconsiderado por quem visa fornecer, porque se contratar é difícil, o fornecimento também não é uma situação muito fácil. Por quê? Porque, por exemplo, a parte logística do município é uma parte muito rigorosa, porque nós, por exemplo, nós tratamos com insumos hospitalares, entendeu? Então esses atrasos que são tolerados em outras linhas de fornecimento, eles não são tolerados pelo município. Então, se é muito interessante e há de ser incentivada a participação do fornecedor, sobretudo fornecedor local, nessas licitações, e nós vamos trabalhar incansavelmente nisso, não tenho dúvida com relação à nossa disposição nesse sentido. Mas há de haver uma reflexão também muito profunda dos fornecedores com relação ao estabelecimento dessa relação, porque se essa história de tratar com a coisa pública é para um lado e para o outro, é para o bem e para o mal. Não é? Se nós somos extremamente rigorosos com a transparência, nós seremos também extremamente rigorosos com as condições de fornecimento, com tudo que circunda essa relação contratual entre o fornecedor e o município de Maceió. Para finalizar, não vou ocupar mais, vou passar a fase de questionamento. Tudo isso que está acontecendo é um processo. Nós não vamos, o mundo de hoje não acolhe mais a evolução. A gente não vai resolver a coisa de uma tacada só, não é? Eu acho que já houve um avanço imenso. Isso os números mostram, que é um indicador objetivo desse sucesso, não é? Só o fato de estarmos aqui, creio que pela primeira vez falando a um público tão especializado, já é também um indicativo muito forte de que a política pública de aquisição do município está dando certo, né? É interessante, hoje já é efetivo, mas há muito o que fazer ainda, não tenho dúvida disso. Só o que eu realço é exatamente isso, é uma semente que foi plantada, uma semente de colaboração e de mudança de rumos, e essa semente tem que ser regada por todos nós, a administração e a contraparte, no caso, os fornecedores. Então agradeço demais a atenção de todos vocês, e aí nós passamos essa fase de questionamento, se houver. Eu sei que o enfoque é licitação aqui no município de Maceió, mas se eu quiser participar de uma licitação de outro município, dentro do estado de Alagoas, interior, por exemplo, é o mesmo processo? Mas a mecânica deveria ser muito parecida, porque a lei ela é linear para todo mundo, né?
Agora, realmente, Maceió, nesse sentido, acumula um avanço muito grande nessa questão do processo tendente à contratação do micro e pequeno empresário, né? O micro e pequeno empreendedor. Mas todos os municípios rezam pela mesma cartilha, entendeu? Eu não posso falar hoje, eu já fiz consultoria muito a município. Hoje eu trabalho, aliás, desde 2003 eu trabalho exclusivamente em Maceió. E eu não sei quanto anda o avanço disso, mas eu sei que o SEBRAE tem um trabalho também muito, muito intenso com relação a essa... Renata, você poderia contribuir, por favor? A gente tem trabalhado sim, 4 dos municípios já tem algum tipo de benefício implementado nos editais, mas em termos de organização, a SERA está mais organizada e implanta o maior número de benefícios. A gente vem fazendo um trabalho, alguns municípios avançaram, mas assim, com a devida estruturação e aplicando todos os benefícios, hoje o município de Maceió que aplica o maior número de benefícios regularmente. Um lugar que você pode consultar é o site da AMA, ele publica ali todas as licitações feitas nos municípios. Então, para fins de consulta, um município que não tem a página própria, não tem uma agência organizada, você pode consultar lá. Agora, é um trabalho de convencimento. A gente tem trabalhado esse ano, a gente trabalhou consultoria em 30 municípios. Esses 30 municípios estão aplicando aos benefícios da 123, alguns com mais facilidade, outros com menos, porque é um processo também de convencimento. A gente mostra a importância, mas a gente não pode fazer pelo município, a gente é parceiro do município. Mas a ideia é que a gente chegue um dia aos 102 municípios todos comprando. Eu acho que a palestra foi bem sucedida mesmo, não há perguntas. Então, renova os... Oi? Uma pergunta. O pregão eletrônico, ela falou que pega o menor preço. Menor preço. Não vê a parte técnica da coisa. Não cabe no pregão. E não cabe recurso de quem possa ter um preço menor, por exemplo. Qual o tempo que você tem para fazer esse recurso? Um pregão eletrônico, né? Se fosse no pregão presencial, numa sessão, quando você declara aquela empresa vencedora, ele tem que se manifestar ali na hora, imediatamente, dizendo que quer propor uma intenção de recurso, certo? E aí se registra na ata, na sessão pública, aquele recurso, e aí a empresa tem 3 dias para apresentar os memoriais no pregão presencial. No pregão eletrônico, geralmente o edital dispõe, em média, ou 30 minutos ou 24 horas de declarado a empresa vencedora. Você manifesta lá via sistema a sua intenção de manifestar recurso. Você manifesta o recurso e aí o pregoeiro dá os 3 dias para você apresentar os memoriais de recurso, as razões de recurso. Isso. Só um acréscimo, a licitação na modalidade pregão, ela é necessariamente de menor preço, né? O preço quem norteia a futura adjudicação e homologação. Mas isso não implica dizer que a técnica é afastada, né? Porque, embora não haja pontuação de técnica, o fornecedor também tem que demonstrar, se houver, por exemplo, a venda de um equipamento que exija a instalação. Então o fornecedor ele vai ter que mostrar que tem acervo técnico para instalar aquele equipamento, entendeu? Mas isso não é um elemento de apuração de vencedor. Isso daí vem depois na questão da habilitação técnica, é uma outra história. Mas o principal indicador e o principal signo buscado no pregão, que é a esmagadora maioria das licitações do município de Maceió, é o preço mesmo, entendeu? E outra coisa também que nós um outro conceito que muitas vezes é confundido é que a administração tem sempre que perseguir o menor preço. Aliás, o melhor preço, desculpe, o melhor preço. O melhor preço não significa sempre, né, que seja o menor preço. Por exemplo, esses benefícios dados à microempresa,
por exemplo, ele pode gerar um certo ônus ao município, porque ela tem esse direito. Quando é exclusiva, talvez se eu fizesse uma licitação ampla no lugar de uma exclusiva, eu tivesse conseguido um menor preço. Mas talvez eu não tivesse conseguido o melhor preço, porque é dever da administração fazer política pública, e nesse caso a política pública é econômica e de consumo. É muito mais interessante a gente fomentar, principalmente no município como Maceió, a gente fomentar o pequeno comércio, o microcomércio ou o empreendedor local, do que comprar por um menor preço de um fornecedor de fora. Então toda todo esse cenário ele é muito bem pensado lá, e houve uma opção, nesse caso uma opção política. E falar em política hoje virou uma coisa maldita, mas não é, muito pelo contrário, né? Nós vivemos tudo é política, porque tudo é relacionamento. Mas houve uma diretriz do prefeito, no caso hoje o gestor de Maceió, de realçar esses caminhos, de tentar distribuir os recursos que são gastos pelo município de Maceió, prioritariamente por quem é pequeno e por quem é daqui. Isso, repito, não é uma coisa maldita, não é uma coisa restritiva, muito pelo contrário. É uma política que vem sendo desenvolvida no âmbito da SE, por uma determinação, repito, do nosso chefe do executivo, que em parceria com o SEBRAE, como falei, hoje nós não estamos falando no gerúndio aqui, isso está acontecendo hoje, e associado aos ganhos de transparência, de especialização, de eficiência que nós estamos conseguindo colocar, imprimir todos os processos, e sem dúvida nenhuma o ganho não é para o fornecedor nem para a administração, mas para o povo de Maceió. Então nós não temos hoje, por exemplo, um problema de desabastecimento, nós não temos hoje uma deficiência com relação contratual. Maceió vem sendo abastecido porque vem licitando e vem contratando bons fornecedores, dentre eles um contingente grande de micro e pequenos empreendedores. Então eu dou por favor. O RDC envolve técnica, sobretudo, não é? O RDC é mais uma inovação, e uma inovação que eu diria que não pegou nem na União Federal, ainda não é uma coisa que se materializou efetivamente lá, porque é muito difícil de fazer. No RDC, por exemplo, a gente não descreve o que quer, a gente descreve o conceito do que quer. Não é? A gente não trabalha com uma precisão, um detalhamento do que se pretende adquirir, seja serviço, e geralmente é serviço, né? E serviço de grande vulto. Nós não enveredamos aqui pelo RDC porque dificilmente o micro, o pequeno empreendedor vai conseguir concorrer no RDC. Isso é uma coisa de uma magnitude hoje reservada aos grandes empreendedores, sim. E não é também, quero crer, o foco nem dessa explanação e nem do próprio SEBRAE, né, que hoje a gente está no palco do SEBRAE, né, fomos convidados aqui. Então a gente não discorreu sobre não só o RDC, como outras possibilidades, como a própria PPP, porque elas realmente nunca vão alcançar o mercado que a gente veio sensibilizar hoje. Então dou por encerrado aqui e colocando sempre à disposição. Nós vamos fornecer essa apresentação tanto no site da agência, que foi esse que nós acessamos aqui, quanto ao próprio SEBRAE para distribuição. Estamos à disposição lá, desde o diretor-presidente até a diretora de licitações, estamos sempre à disposição lá. Recorram, e qualquer dúvida, qualquer coisa, nós temos os canais e nós temos a atenção para responder a todos. Bom, muito obrigado e até a próxima.